Esse vídeo pode salvar vidas. Assista até o final e compartilhe com quem você se importa. O que você realmente vê nas telas? Aquela cena de filme onde a mulher se sacrifica pelo homem, ou o clipe musical onde ela é retratada como objeto, sempre à mercê de alguém? Parece familiar, não é? E, no entanto, não é só entretenimento. É uma realidade profundamente enraizada em nossa sociedade, com consequências trágicas. O feminicídio não é apenas um problema de violência física, mas um reflexo de uma cultura construída em torno de estereótipos e representações prejudiciais da mulher. E a mídia tem um papel vital nisso. Aqui está a verdade que muitos não querem ouvir. A mídia que você consome, seja no cinema, na música ou nas redes sociais, alimenta comportamentos, cria padrões e, muitas vezes, contribui diretamente para a violência contra a mulher. Mas o que se pode fazer? Vamos mudar o jogo. Ao invés de consumir passivamente, podemos usar as mesmas ferramentas para reescrever a história. Você sabia que a mídia tem o poder de educar? E sim, podemos usá-la para promover o respeito, igualdade e prevenir o feminicídio, se agirmos com consciência. Neste vídeo, você vai descobrir como a cultura popular, por meio da mídia, pode ser uma aliada poderosa na luta contra a violência de gênero. Se você pensa que a mídia não tem impacto direto na vida real, prepare-se para repensar tudo. Vamos juntos aprender como podemos usar filmes, músicas e redes sociais para construir um mundo mais seguro e igualitário, onde as mulheres sejam vistas, ouvidas e respeitadas como merecem. Compreendendo os estereótipos na mídia, como a representação das mulheres afeta a percepção social. Você já parou para pensar no poder da mídia sobre a sua vida? Pode não parecer, mas o que você assiste, ouve e até mesmo que vê nas redes sociais influencia profundamente como você se vê, principalmente como os outros te veem. Mulheres sendo retratadas como frágeis, dependentes ou perfeitas. O que isso faz com a nossa autoestima e, pior, com a forma como somos tratadas na sociedade? Isso é mais do que um problema de representação. Estamos falando de violência invisível que começa no papel e se espalha para as ruas. E você, mulher, não está imune a isso. Se você é uma mulher que se vê nas telas, provavelmente já foi apresentada ao mesmo estereótipo de sempre. A mulher que precisa ser resgatada, a esposa submissa ou a mãe exemplar. A mídia adora colocar mulheres nesses moldes, porque é mais fácil controlar e vender esse tipo de imagem. Mas o que ninguém te conta é que essas imagens não são só imagens. Elas são modelos de comportamento. Modelos que dizem que você só é importante se encaixar, que você deve ser quietinha, sempre cuidando dos outros e nunca de si mesma. Você já se questionou sobre como isso influencia a violência contra a mulher? A resposta está bem aqui, e é urgente. A verdade é simples. O que a sociedade entende sobre mulher é alimentado pela repetição desses estereótipos. Isso é um ciclo. Quando você vê um filme, novela ou até mesmo uma propaganda com uma mulher em papel subordinado, a sua mente começa a acreditar que esse é o papel dela na vida real. E o mais perigoso é que essas imagens normalizam o abuso, a violência psicológica e o feminicídio. Mulheres submissas não são vistas como indivíduos completos, e sim como propriedades, e o que é propriedade, muitas vezes, é descartável. Agora, você pode estar pensando, mas isso não acontece mais, certo? Acredite, está mais vivo do que nunca. Mesmo em produções que falam sobre empoderamento feminino, muitas vezes vemos aquelas mesmas mulheres sendo sexualizadas, objetificadas, o pior, sendo colocadas em papéis secundários. E se isso te incomoda, está certíssima. É isso que precisamos mudar. Mas não vai ser do dia para a noite. A mudança começa em um simples passo: questionar o que estamos consumindo. Aqui está o truque. Não é só sobre rejeitar o conteúdo tóxico. É sobre aprender a consumir de forma inteligente. A mídia não vai mudar por conta própria. Somos nós, mulheres, que temos o poder de mudar o jogo. E como podemos fazer isso? Comece perguntando, por que essa mulher foi colocada nesse papel? Ou o que esse personagem me ensina sobre meu valor e sobre como o mundo me vê? Comece a consumir mídia de forma crítica. E mais importante, compartilhe isso com outras mulheres, porque juntas somos mais fortes. A mudança vai começar dentro de você, mas ela vai ecoar para o mundo. O que estamos dizendo é: desafie os estereótipos. Não aceite mais um papel que foi desenhado para você. Seja você mesma, sem filtros e sem limitações. Porque, no fim, esses estereótipos não são apenas convenções da mídia. Eles são os fundamentos da violência contra as mulheres. A desconstrução começa aqui, com você. E acredite,
Não há nada mais poderoso do que uma mulher consciente de seu valor. Agora, imagina um cenário onde todas as mulheres entendem o poder que têm ao questionar as representações midiáticas. Um mundo onde ninguém mais aceitará ser retratada como um acessório, como uma vítima ou como um objeto. E onde as mulheres se unem para criar novas narrativas. Esse é o mundo em que estamos caminhando, e você tem a oportunidade de ser parte dessa transformação. No próximo tópico, vamos falar sobre como a violência na mídia pode ser usada para ensinar respeito e igualdade. Porque, sim, a mídia tem poder, mas o poder real é saber como usá-la para moldar um futuro onde o feminicídio e a violência contra a mulher não tenham mais espaço. Fique ligada! A violência na mídia, como filmes e séries podem ensinar sobre respeito e igualdade. Vamos direto ao ponto. Filmes e séries são poderosos. Eles moldam opiniões, criam padrões e, muitas vezes, distorcem o que deveria ser real. Se você acha que as produções cinematográficas são apenas entretenimento, talvez seja a hora de repensar. O que vemos nas telas não é apenas ficção, é um reflexo da sociedade e, infelizmente, muitas vezes, é também um incentivo à violência contra as mulheres. Quantas vezes você já viu aquele filme onde o homem violento é perdoado pela mulher só porque ele se arrepende? Ou, então, a cena em que o ciúmes excessivo é tratado como algo normal e até romântico. Isso não é amor, é controle disfarçado. Quando a mídia retrata esses comportamentos de maneira romantizada, ela está, na prática, normalizando a violência e criando um ciclo perigoso. E adivinhe, as mulheres que assistem, muitas vezes, passam a acreditar que isso é o que deve ser. A questão aqui é que a violência não precisa ser apenas física para ser destrutiva. Violência emocional e psicológica também são formas de abuso, e a mídia tem uma responsabilidade enorme de mostrar isso. Ao invés de romantizar a dor, precisamos aprender a construir histórias que mostrem a consequência real desses comportamentos. O cinema pode ser uma excelente ferramenta para isso. Precisamos de narrativas que mostrem mulheres se libertando de relacionamentos tóxicos e conquistando sua independência. Agora, imagine um filme onde, ao invés de seguir o script tradicional de mocinho que perdoa o erro, a mulher toma uma decisão e se afasta de uma relação abusiva. Como isso mudaria a percepção do público? Ao invés de ensinar as mulheres a aceitarem a violência por amor, estaríamos educando-as sobre seu direito à liberdade e respeito. Não estamos falando de uma utopia. Estamos falando de simples realismo que, infelizmente, é muito raro nas telas. Mas a mídia não é apenas sobre o que mostra, é sobre o que escolhe não mostrar. Quantas produções cinematográficas retratam, de forma honesta, as complexidades do abuso? E por que é tão difícil ver essas histórias sendo contadas? É um tabu, um medo de encarar a realidade de uma forma mais crua, mais verdadeira. Mas, ao fugir dessas histórias, a mídia se torna cúmplice da normalização de uma cultura violenta e patriarcal. Não podemos permitir isso. Então, como podemos mudar isso? Como transformar a violência na mídia em uma oportunidade de ensinar respeito? Precisamos começar a pedir por produções que não apenas retratem mulheres como vítimas, mas como vencedoras, independentes e fortes. E acredite, isso não vai enfraquecer o público, pelo contrário, vai empoderar, inspirar e ensinar futuras gerações a repensar o que é amor e o que é violência. As produções de hoje têm uma chance de transformar mentalidades. E para isso, precisamos de mulheres que ocupem mais papéis de destaque nos bastidores. Produtoras, diretoras, roteiristas. Elas são essenciais para quebrar os padrões estabelecidos e criar histórias que realmente educam. A mídia não pode continuar reproduzindo a cultura do abuso. Ela deve ser a primeira linha de defesa contra a violência. E a melhor parte: você tem o poder de mudar isso. Como? Comece a questionar o que você consome. Apoie produções que tratam as mulheres com respeito. Compartilhe e amplifique as histórias que mostram mulheres em posições de força. Quando as mulheres se unem, a mudança é inevitável. E no próximo tópico, vamos explorar como a música também pode ser uma poderosa aliada na construção de relações saudáveis. Música e gênero. Como a arte pode influenciar relações saudáveis? Quando falamos em música, estamos falando de uma das maiores influências culturais em nossas vidas. Desde o momento em que acordamos até a hora de dormir, ouvimos músicas que muitas vezes refletem o que sentimos e como vemos o mundo. E não é apenas uma questão de gostar de um ritmo ou melodia. A música também tem um poder imenso sobre o que pensamos, como nos comportamos e até como nos relacionamos.
Por isso, é hora de refletirmos sobre o papel que as letras e as mensagens nas músicas podem desempenhar na formação de relações saudáveis, especialmente quando se trata de igualdade de gênero e respeito. Você já parou para pensar nas letras das músicas que você ouve? Quantas delas exaltam a posse, o controle e a objetificação da mulher? Em muitas produções musicais, principalmente no gênero de rap, funk e até em algumas músicas pop, vemos mulheres sendo tratadas como objetos. Elas são descritas com base em sua aparência física, muitas vezes reduzidas a meras fantasias sexuais ou acessórias para satisfazer os desejos masculinos. Esse tipo de mensagem cria uma cultura de desrespeito e acaba alimentando a ideia de que a mulher não é digna de respeito, mas sim de posse. O impacto disso é devastador. Mulheres que crescem ouvindo esse tipo de conteúdo podem, inconscientemente, internalizar essas mensagens e aceitar a ideia de que seu valor está atrelado à sua aparência ou ao papel que os homens dizem que ela deve desempenhar. Isso não só afeta a autoestima, mas também influencia a forma como se coloca nas relações. A mulher que é objetificada na música acaba, muitas vezes, entrando em relacionamentos tóxicos, onde ela é tratada como um objeto e não como uma pessoa completa e respeitável. Esse ciclo de desvalorização leva diretamente a situações de abuso, controle, em casos extremos, ao feminicídio. Por outro lado, a música também pode ser uma poderosa ferramenta para transformar a realidade. Quando as músicas têm letras que exaltam a igualdade, o respeito e o empoderamento feminino, elas podem inspirar uma mudança de mentalidade significativa. Pense, por exemplo, em músicas como Run the World, Girls, de Beyoncé ou Respect, de Aretha Franklin. Essas canções não apenas celebram a força e o poder feminino, mas também desafiam os estereótipos impostos pela sociedade. Elas incentivam as mulheres a se posicionarem, a se valorizarem e a exigirem o respeito que merecem. Agora, imagine como o mundo seria diferente se as mulheres crescessem ouvindo mais músicas com esse tipo de mensagem positiva. O impacto disso em nossas relações seria profundo. Não estaríamos mais presos aos padrões que dizem que as mulheres devem ser subservientes, passivas ou invisíveis. Pelo contrário, a música poderia ensinar as mulheres a serem líderes em suas próprias vidas, a tomarem decisões com confiança e a se posicionarem com firmeza, sem medo de serem julgadas ou desrespeitadas. Isso não só beneficiaria as mulheres, mas também a sociedade como um todo, pois estaria criando uma cultura de respeito mútuo e igualdade. A música tem um poder que vai além da simples diversão. Ela pode educar, inspirar e, sim, transformar. E a melhor parte é que o impacto não se limita apenas a quem ouve, mas também ao que as pessoas fazem com essa música. Imagine como as atitudes em relação às mulheres poderiam mudar se, em vez de promover a objetificação, as músicas falassem de respeito, liberdade e igualdade. Mulheres e homens seriam incentivados a se verem como iguais, como parceiros, sem a necessidade de exercer poder ou controle sobre o outro. Isso não significa que todas as músicas precisam ser educativas ou sérias. O objetivo é balancear as produções que promovem respeito e igualdade com aquelas que ainda entretêm, mas que ao mesmo tempo desafiam as normas de gênero. A música deve ser um reflexo da sociedade que queremos construir, e se usarmos esse poder de forma consciente, podemos moldar uma geração que cresça com valores muito mais fortes de respeito e empoderamento. Se você é mulher, imagine como seria sua vida ouvindo músicas que não apenas te elevam, mas que também te ensinam o seu valor. Se você é homem, imagine um mundo onde as músicas que você ouve constantemente reafirmam o respeito à mulher e a igualdade de gênero. Não seria incrível? Pois saiba que a mudança começa em cada um de nós, e a música é uma das ferramentas mais poderosas que temos à nossa disposição para causar esse impacto. Mas, para que isso aconteça, não basta que apenas alguns artistas ou bandas decidam mudar. O verdadeiro poder da transformação está na escolha do público. Quando você escolhe quais músicas apoiar, você está contribuindo ativamente para o movimento de mudança. Então, da próxima vez que for ouvir uma música, pergunte-se: essa letra está me educando ou me desvalorizando? E se ela não te faz sentir forte, respeitada e valorizada, talvez seja a hora de mudar de estação. No próximo tópico, vamos explorar como os padrões de beleza na mídia, impostos pelas publicidades, afetam a autoestima das mulheres e como isso se relaciona diretamente com a violência emocional. É hora de entender que o verdadeiro valor de uma mulher vai muito além da aparência. Fique comigo, porque o que vem a seguir vai te fazer refletir ainda mais sobre o que realmente importa. Publicidade e padrões de beleza. O que podemos ensinar sobre diversidade e aceitação? Se você já se olhou no espelho e pensou que deveria ser diferente, mais alta, mais magra, ou até mesmo com as características que são constantemente valorizadas na mídia, você não está sozinha.
A verdade é que somos bombardeadas diariamente com imagens de padrões de beleza que dizem o que devemos ser e como devemos nos parecer para sermos aceitas. A publicidade tem um poder imenso sobre a nossa percepção de nós mesmas, e, infelizmente, esse poder nem sempre é usado para o bem. As propagandas e campanhas que vemos o tempo inteiro moldam nossa ideia de que a mulher só é bonita ou valiosa se encaixar em uma figura física idealizada, geralmente inatingível. Esses padrões de beleza que a publicidade impõe não apenas nos fazem sentir mal por não nos encaixarmos neles, mas também têm um impacto muito mais profundo. Eles nos desvalorizam. Mulheres que não se encaixam nesses moldes de beleza começam a se sentir invisíveis, não dignas ou até mesmo desprezíveis. A constante comparação com a imagem ideal cria um ciclo de insegurança que pode levar a transtornos alimentares, depressão e até o afastamento de si mesma. Isso acontece porque a mulher começa a acreditar que o seu valor está atrelado à sua aparência e que, se não for aceita esteticamente, ela não será aceita em outros aspectos da vida. Agora, o que muitos não percebem é que a publicidade não se limita à indústria da moda e da beleza. Ela está em todos os lugares, nas novelas, nas redes sociais, nas propagandas de supermercado e até nas campanhas de marcas de carros e produtos para casa. As mulheres são constantemente associadas à perfeição estética, e o ser perfeita acaba virando um critério para merecer respeito ou sucesso. Isso cria um ambiente onde o que realmente importa, a inteligência, a força, a personalidade e a individualidade de uma mulher, fica em segundo plano. E o pior é que a publicidade explora essa vulnerabilidade das mulheres. Para vender, as marcas não hesitam em reforçar esses padrões, oferecendo produtos que prometem que você será mais bonita, mais desejada ou mais aceita se seguir essas normas. Mas, no fundo, o que essas empresas estão fazendo é alimentando a cultura da comparação constante e da autocrítica. Ao invés de encorajar as mulheres a abraçarem suas singularidades, elas as forçam a se encaixar em um molde que não existe para a maioria das pessoas. E o que acontece com quem não se encaixa? A exclusão social, a rejeição e a perda de autoestima. A grande questão aqui é que, como sociedade, precisamos urgentemente questionar e transformar essa lógica. Aceitar a diversidade deveria ser a base de tudo. Uma publicidade que valorize mulheres de diferentes formas, tamanhos, idades e etnias não só empoderaria as mulheres, mas também faria com que as próximas gerações crescessem sabendo que o valor delas não está atrelado à aparência, mas ao que elas são por dentro. Devemos ensinar às mulheres e meninas que a beleza é individual, e o que nos torna belas é a autoconfiança e o respeito por quem somos. Imagina se, em vez de vermos sempre o mesmo tipo de mulher na mídia, víssemos uma gama de representações de mulheres reais? Mulheres com cicatrizes, celulites, com cabelo natural, com um corpo mais cheio ou mais magro, com diferentes tipos de pele e idades. Isso começaria a mudar a percepção que temos sobre nós mesmas, nos libertando da ideia de que devemos corresponder a um padrão irreal. Isso não significa que a estética deva ser negligenciada, mas sim que ela não seja o único critério de valor. As marcas, como agentes poderosos de transformação social, têm um papel fundamental nessa mudança. Elas podem escolher retratar mulheres de forma realista e positiva, mostrando que o verdadeiro poder está em como a mulher se vê e se coloca no mundo, não no que ela aparenta ser. E o que mais precisamos entender é que, ao abraçar a diversidade, a sociedade como um todo se beneficia. As mulheres se tornam mais fortes, mais confiantes e mais dispostas a assumir papéis de liderança, a tomar decisões importantes e a ocupar os espaços que merecem. No entanto, a transformação não começa e termina nas marcas. A mudança começa com você. Como você se vê? Você se aceita do jeito que é, com todas as suas imperfeições, ou ainda sente que precisa se moldar aos padrões que são vendidos a você? Quando você se aceita e se valoriza, você se torna um exemplo de como todas as mulheres deveriam ser tratadas. O que a mídia precisa entender é que, quanto mais mulheres se empoderam, mais elas demandam representações autênticas de si mesmas. Então, o próximo passo é claro: apoiar marcas e campanhas que promovem essa diversidade e aceitação. Não se trata de apoiar a luta contra os padrões de beleza, mas sim de exigir um mundo onde todos, independentemente de sua aparência, sejam tratados com respeito e valorizados pelo que são, não pelo que mostram. A publicidade tem o poder de mudar o comportamento de uma sociedade inteira, e as mulheres precisam começar a exigir isso agora. No próximo tópico, vamos explorar como as redes sociais podem ser usadas para promover igualdade e conscientização, e como podemos usar essas plataformas para combater os padrões de beleza prejudiciais que ainda dominam nossa visão de mundo. Prepare-se, porque a verdadeira transformação começa com o uso inteligente dessas ferramentas. Mídia digital e conscientização. Como usar as redes sociais para promover igualdade e prevenir o feminicídio.
As redes sociais têm se tornado a principal forma de comunicação e interação no mundo moderno. Elas influenciam, conectam e até mesmo moldam o pensamento coletivo de milhões de pessoas ao redor do mundo. Se você ainda não percebeu, as redes sociais possuem uma força imensa, capaz de transformar a sociedade. E a melhor parte? Elas podem ser usadas para promover igualdade, empoderamento feminino e até prevenir o feminicídio. Mas, para isso, é preciso entender como usar essas ferramentas da maneira certa, aproveitando todo o potencial que elas oferecem. Quando falamos em feminicídio, é fácil pensar que é um problema isolado, restrito a certos ambientes ou a grupos específicos. No entanto, a realidade é muito mais cruel. A violência contra a mulher está enraizada em nossa sociedade e se manifesta de diversas formas, muitas vezes invisíveis. E é exatamente aqui que as redes sociais entram como uma ferramenta de transformação. Ao utilizá-las para disseminar informações educativas, apoiar vítimas de violência e promover campanhas de conscientização, podemos transformar o jogo e criar um ambiente mais seguro e igualitário para todas as mulheres. Mas para isso, é necessário que o discurso mude. As redes sociais não devem ser um espaço apenas para o entretenimento ou para fofocas. Elas precisam ser usadas como plataformas educativas. Por exemplo, o conteúdo compartilhado pode focar em explicar o que é o feminicídio, como ele acontece, e o que pode ser feito para evitá-lo. Ao abordar o tema de forma aberta e honesta, as redes sociais podem ser um verdadeiro agente de mudança, fazendo com que as pessoas entendam melhor a gravidade do problema e como todos podem contribuir para combatê-lo. Hoje, os influenciadores e as celebridades têm um papel crucial na formação de opinião. Mulheres poderosas, como jornalistas, atrizes e ativistas, podem usar suas plataformas para mobilizar seus seguidores e gerar debates saudáveis sobre o feminicídio. Quando essas figuras públicas compartilham mensagens sobre a importância da igualdade, do respeito e da valorização da mulher, elas não estão apenas disseminando um bom conteúdo, mas também inspirando milhões de pessoas a refletirem sobre o seu papel na luta contra a violência de gênero. Mas a verdadeira mudança não depende apenas dos famosos. Cada um de nós pode ser um agente de transformação nas redes sociais. Por meio do compartilhamento de conteúdos informativos, postagens de apoio e até mesmo a participação em campanhas de conscientização, todos podem contribuir para a criação de um movimento digital em prol da igualdade de gênero. Não subestime o poder de uma simples hashtag ou de uma postagem compartilhada. Esses pequenos gestos podem fazer toda a diferença, criando uma onda de solidariedade e conscientização que atinge milhares de pessoas em questão de horas. O problema é que muitas vezes, ao falar sobre feminicídio, algumas pessoas preferem ignorar ou minimizar o problema. Isso acontece porque o tema ainda é cercado por tabus e muitas vezes é tratado de forma sensacionalista, sem a devida profundidade. Para que a conversa seja eficaz, as redes sociais precisam ser usadas com responsabilidade. Publicar dados confiáveis, experiências reais de mulheres que viveram a violência e vídeos educativos pode ajudar a construir uma visão mais precisa e compreensiva sobre o que é o feminicídio e como ele pode ser prevenido. Outro ponto crucial é a criação de espaços seguros nas redes sociais. As vítimas de violência muitas vezes não sabem onde buscar ajuda, e é aí que as plataformas digitais podem ser uma mão amiga. Por meio de grupos de apoio, fóruns de discussão e até mesmo perfis voltados para orientação e apoio psicológico, é possível criar um ambiente de acolhimento, onde mulheres podem encontrar ajuda sem se sentirem julgadas ou expostas. Esse é um exemplo de como a mídia digital pode, sim, ter um impacto direto e positivo na prevenção do feminicídio. O engajamento de homens nessa causa também é fundamental. A conscientização não deve ser uma luta exclusiva das mulheres, mas sim um esforço coletivo. Quando os homens começam a usar as redes sociais para apoiar a causa da igualdade de gênero, para questionar comportamentos abusivos e para ensinar respeito, eles ajudam a quebrar estigmas e contribuem para que o feminicídio seja visto como um problema que afeta toda a sociedade, e não apenas as mulheres. Homens podem ser aliados poderosos na transformação dessa realidade, e as redes sociais são o palco perfeito para esse envolvimento. As campanhas digitais, como aquelas que surgem durante o mês de conscientização sobre o feminicídio, são uma excelente oportunidade para unirmos forças. Essas campanhas costumam mobilizar um grande número de pessoas e têm o poder de chamar a atenção das autoridades, empresas e organizações. Elas podem trazer à tona questões importantes sobre a legislação, a educação de gênero e as políticas públicas de proteção às mulheres. Portanto, se você tem uma plataforma de influência, seja ela grande ou pequena, utilize-a para apoiar essas iniciativas e promover ações concretas de prevenção. Não podemos esquecer que, com o alcance global da internet, as redes sociais também alcançam públicos fora das fronteiras locais,
permitindo que as mulheres em diferentes partes do mundo se conectem, compartilhem experiências e formem movimentos internacionais. O feminicídio é um problema global, e a troca de informações entre mulheres de diferentes culturas pode resultar em soluções criativas e eficazes para a luta contra a violência. As redes sociais podem transformar o que é local em algo global, amplificando vozes que, de outra forma, estariam silenciadas. Porém, como toda ferramenta poderosa, as redes sociais também podem ser um campo minado se não forem usadas com sabedoria. O discurso de ódio, os ataques virtuais e as campanhas de desinformação também fazem parte da realidade digital. Por isso, é importante ficar atento ao conteúdo que se compartilha e sempre promover o respeito nas interações online. A responsabilidade digital de cada um de nós é crucial para garantir que as redes sociais continuem sendo um espaço de aprendizado, apoio e transformação positiva. Agora que você já viu como a mídia pode ser uma aliada poderosa na luta contra o feminicídio e a violência de gênero, é hora de agir. Você tem o poder de mudar o conteúdo que consome e o que compartilha. Ao se educar sobre a representação das mulheres nas mídias e promover a igualdade e o respeito, você pode ajudar a quebrar os estereótipos que alimentam a violência. Lembre-se, a mudança começa em você. Ao escolher consumir conteúdo que respeite as mulheres e valorize a diversidade, você estará contribuindo para a construção de uma sociedade mais justa e segura para todas. E você, o que está fazendo para garantir que as mulheres sejam representadas de maneira justa nas mídias que consome? Você está se posicionando, compartilhando conteúdo educativo e apoiando causas que promovem a igualdade de gênero? A hora de agir é agora. Comece hoje mesmo a fazer a diferença, ao dar o exemplo e exigir mais respeito. Compartilhe este vídeo com as pessoas que você se importa, e ajude a espalhar a mensagem de que todas as mulheres merecem respeito, igualdade e liberdade. Se você ainda não fez, inscreva-se no canal e ative as notificações para continuar aprendendo e se engajando com temas que importam. Juntos, podemos criar um mundo mais igualitário, onde o feminicídio não tenha mais espaço. Vamos nessa!